Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe ricamente a cada um de vocês. Que o nosso Deus e Pai abençoe ricamente a família de cada um de vocês. E que o nosso Deus e Pai bendito abençoe ricamente a noite de cada um de vocês. Que Ele conceda um sono tranquilo, abençoado e reparador a todos nós, né? Em mais esta noite que se inicia. E antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o joinha. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, aperte aí o botão inscrever-se e também ative o sininho das notificações, porque fazendo assim, você permite que o YouTube avise você quando a gente lançar um vídeo novo. Assim que a gente postar um vídeo, o próprio YouTube vai avisar você. Aí você clica lá e já vai direto para o vídeo, tá bem? Hoje vamos falar sobre aquele famoso versículo bíblico que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, esse é um texto que nos abre os olhos, espirituais, que nos levam a andar mais no espírito e menos na carne, que nos levam a meditar sobre o quão Deus é misericordioso para comigo e para com você também. Vou ler para você o texto então, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 28. Olha a referência bíblica aí, ó. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente, Deus ele chama todo mundo na realidade, né? Infelizmente, nem todo mundo corresponde, não é verdade? Não é assim? Deus chama tudo, Deus quer salvar todo mundo. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo, todo mundo, o mundo inteiro, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o preço foi pago por todos. É por isso que o Senhor Jesus mandou que se anunciasse o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, para que ouvindo correspondesse. Então, tem aquelas pessoas que correspondem, ou seja, que creem na mensagem do Evangelho, que creem que Jesus morreu por elas, que creem que elas são pecadoras e não podem salvar a si mesmas, mas crendo em Jesus, aí elas podem ser salvas. Então essas pessoas que creem são as pessoas das quais esse versículo fala e diz ali que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso não quer dizer que todas as coisas foi Deus que preparou, tá? Presta bem atenção no que eu vou te falar para você, porque senão você vai achar que, puxa, quando surge um câncer numa pessoa, foi Deus que colocou o câncer ali. Não, não foi isso não, gente. Gente, Deus não é o autor do mal, nem da morte, nem da maldição, nem do pecado e nem da miséria, tá bem? Quando uma pessoa peca, foi Deus que fez ela pecar? Claro que não, né? Senão Deus seria igual ao diabo e está amarrado isso em nome de Jesus, né? Deus não é o diabo, não tem nem cheiro dele, vamos dizer assim. Deus não tem nada a ver com o diabo. Então, quem está por trás de toda tentação e pecado, claro que é Satanás. Quando há um acidente de trânsito, onde há perda de vidas, não é? É claro que não foi Deus que provocou o acidente nem matou as pessoas, porque não é da natureza de Deus a morte, né? A morte é uma natureza de Satanás, não de Deus. Agora, ouça bem, muitas vezes coisas que acontecem com a gente, coisas ruins, que são provocadas pelo diabo, né? Ou então coisas que acontecem com a gente pela nossa inexperiência de vida, não é? Quantas pessoas que por inexperiência fizeram coisas inconvenientes e estão pagando o preço até hoje. Hein? Quantas pessoas se casaram novinhas, né? 16 anos, 15 anos até, 17 anos, algumas até com 20, mas com cabeça de 15, né? Não desenvolveu ainda a mentalidade, né? E fizeram coisas que não deviam ter feito, se casaram sem pensar e depois amargaram um casamento destruído por muitos anos até chegar num divórcio, né? Muitas vezes a pessoa, pela inexperiência, se deixa levar pela conversa dos amigos e acaba se envolvendo com drogas. Gente, tudo isso é devido a duas coisas, a Satanás e ao nosso próprio comportamento,
que por inexperiência a gente age errado ou por não resistir às tentações, porque tem pessoas maduras que já têm experiência de vida que fazem coisas erradas sabendo que está errado, né? Mas não conseguem resistir ou não querem resistir, enfim. Mas o que eu quero dizer para você é que em todas as situações, Deus, ele é favorável a nós, ele pende para o nosso lado. Em todas as situações, a gente tem ao nosso favor a disposição de Deus em nos ajudar a sair daquela situação e não somente isso, a nos deixar mais fortes por meio daquela situação difícil que a gente está vivendo. Vou te contar um exemplo. Na prática, vou te dar um exemplo aqui. Eu me converti por causa de uma doença. Fiquei doente e não sabia o que fazer. Sinceramente, entrei em desespero e em depressão, porque aí começa a bater aquele pensamento da morte, não é? E quando você encara a morte de perto e você não sabe para onde você vai, porque eu tinha uma religião, eu não tinha Jesus, né? E com 27 anos na época, então para onde que eu vou? O que vai acontecer comigo? E entra um desespero tão grande. E nisso, alguém me falou de Jesus e Jesus me encontrou na realidade, essa que foi a verdade. Não fui eu que encontrei Jesus, foi ele que me encontrou. Eu tropecei num livro de evangelização, né? Tem pessoas que falam que evangelização é só de boca a boca, que não pode ser por um panfleto ou um livreto. Pode sim, porque eu aceitei Jesus lendo aquele livro, entendendo o que era Jesus, por que precisava dele e que só ele poderia salvar a minha alma. E eu me rendi a Jesus um domingo à tarde, depois de ler aquele livro. Eu tropecei no livro, gente, tropecei. Sabe, eu só vi aquele livro porque tropecei nele. Então, o que eu vejo com isso? Eu vejo que Deus estava guiando aquela situação toda para que eu encontrasse, ou melhor dizendo, para que ele me encontrasse, né? Mas eu vejo que toda aquela situação ruim que eu passei serviu para me abrir os olhos, serviu para dar valor nas coisas de Deus e parar de dar valor naquilo que não deve ser dado valor, nas coisas do mundo, né? Aquela situação que eu passei serviu para eu valorizar Deus na minha vida, serviu para dar valor para a Bíblia Sagrada, que eu até tinha uma Bíblia, mas eu nem estava aí, eu estava empoeirando lá, né? Então, todas as coisas cooperaram para que eu viesse a me converter a Jesus. E isso é assim com todos nós, gente. Às vezes acontece alguma coisa ruim na sua vida, sabe? Às vezes nem você é o causador. Você não é o causador, não é você que provoca, mas por causa de outras pessoas, né? A situação parece que fica desfavorável para você. Sabe, é nessa hora que você tem que lembrar nessa palavra. Peraí, estou passando por uma turbulência, estou passando por uma situação difícil, mas eu lembro daquela palavra: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Eu amo a Deus, sou de Jesus, então eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu vou procurar uma saída, evidentemente, vou buscar em Deus nessa saída, né? Vou ficar calmo, vou aguardar. E se você fizer assim, confiando nessa palavra, porque confiar em Deus, gente, é confiar no que Ele fala, né? Então, se Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pode confiar, ainda que você não entenda na hora, porque tem situações que você vai se perguntar, né? Peraí, mas se todas as coisas cooperam para o meu bem, por que eu estou passando mal? Ou por que eu estou passando por essa situação complicada, difícil, amarrada? Por que eu estou passando por tal situação? Meu Deus, o senhor não está vendo? Então a pessoa, ela se questiona e questiona Deus também, né? Só que lembre-se que Deus, ele vê o todo, a gente só vê parte da coisa. Deus vê o assunto inteiro, completo, a gente só vê uma parte, uma fração do assunto. Então a gente não sabe o que tem lá na frente, a gente não sabe o porquê de certas coisas. Mas no tempo certo, Deus vai falar com a gente, Deus vai mostrar para a gente e vai explicar o porquê que tal e tal coisa aconteceu. Então eu sei porque eu fiquei doente, né? Não foi Deus que provocou a doença, evidentemente, mas eu sei que naquela doença onde o diabo queria me matar, Deus foi favorável a mim, permitindo aquela doença para que eu viesse a me converter. Porque se eu não ficasse doente, eu acho que eu não teria me convertido. Entendeu? Então tem certas coisas que acontecem na nossa vida que depois de um certo tempo de maturidade e também de buscar em Deus, Deus começa a revelar para a gente o porquê que tais e tais coisas aconteceram. Gente, e a gente fica com o coração muito grato a Deus, porque a gente percebe o quê?
que em todos os momentos de nossas vidas, mesmo nos mais tribulosos, nos mais difíceis, nos mais complicados, Deus estava ali com a gente não percebia, mas Deus estava ali ajudando a gente, né? Deus estava ali ajudando a gente em todos os momentos, em todos os caminhos, né? A gente não percebia, mas Deus estava ali lutando por nós. Olha que maravilha, gente, né? E quando a gente chega nessa conclusão, quando a gente chega a abrir os olhos para essa grande verdade, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? O Senhor trabalha ao nosso favor, a gente tem até vontade de chorar de gratidão, de alegria por saber o Deus que nós servimos, sabe? Então eu digo para você, meu amigo e amiga, você que está sendo perseguido ou passando por um problema de qualquer natureza, sentimental, financeiro, de saúde, sabe? Um problema conjugal, familiar, com filhos, um problema na justiça, um problema com ex-marido, com ex-esposa, sabe? Com filhos, eu não sei. Não murmure, não reclame, não xingue, não perca a esperança, não perca a fé, não perca o ânimo. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o teu benefício, para o teu bem e em teu favor, tá bom? De repente, hoje você não está entendendo o porquê de certas coisas, mas amanhã que eu quero dizer num tempo futuro, que pode inclusive ser amanhã mesmo, daqui a 24 horas, eu não sei. Mas Deus vai te abrir o entendimento, vai te explicar o porquê, vai te explicar muitas coisas e você vai ter um sentimento de muita gratidão por Ele. Isso tudo só vai fazer a sua vida crescer, só vai acrescentar na sua vida as bênçãos de Deus. Pode ter certeza que nessas situações, quando a gente aprende a confiar em Deus, se lembrando sempre dessa palavra, nos lembrando sempre dessa palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer dizer, Deus tem um propósito na minha vida e todas as coisas, mesmo as más, mesmo as ruins, cooperam a meu favor. Aquilo que o diabo tenta fazer para me destruir, Deus é capaz de reverter para transformar em bem para mim. Naquilo que o diabo está trabalhando contra você, para derrubar você e usando pessoas contra você, pode ter certeza que Deus está trabalhando em teu favor, para que aquilo que o inimigo tenta fazer contra você de mal se transforme em bênção para você, em nome do Senhor Jesus, tá bem? Deus não se esqueceu de você. Gente, pensa comigo, tudo que Deus criou foi por nós, sabe? Já viu falar de ponto fraco? Todo mundo tem um ponto fraco, vamos dizer assim, né? Então, sabe qual é o ponto fraco de Deus? Você pode perguntar, Deus tem ponto fraco, pastor? Tem. Sabe qual é o ponto fraco de Deus? A gente. Nós que não somos nada, nós que somos pó, como diria Abraão, hoje somos filhos de Deus, pela graça de Deus. Mas por nós mesmos, não éramos nada, mas esse nada foi o ponto fraco de Deus. Tanto foi o ponto fraco que Ele teve que dar o próprio Filho dele, e Ele deu porque quis, para nos resgatar para Ele. E terminando aqui, a Bíblia diz que se Deus deu o próprio Filho, que é o mais importante que Ele tem, por nós, como não nos dará as demais coisas? Não reclame do momento pelo qual você está passando, não. Agradeça a Deus que está com você na sua vida. E todas as coisas vão cooperar mais rapidamente ainda para o seu bem e em seu favor. Tá bem? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Quer colocar um copo com água aí? Vai lá pegar o copo com água. Não quer colocar? Não acredita? Não tem problema algum. Fique em paz. Vamos orar mesmo assim. Oremos a Deus. Pai Celeste, Pai amado, Pai Santo, muito obrigado porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado por isso, Pai. Porque se não fosse pela Tua misericórdia, nenhum de nós estaria salvo hoje, mas porque o Senhor nos escolheu. E por nossa causa, o Senhor foi capaz de colocar Jesus numa cruz, sofrer tudo que sofreu por nós, Pai, pagar o nosso preço, para nos dar a bênção, a vida com abundância, ainda que provisoriamente ou temporariamente, momentaneamente, temos que passar por lutas e dificuldades. Pai, ajuda essa pessoa que passa hoje por uma luta, ajuda essa pessoa, Pai, que o diabo está tentando derrubar, Pai. Meu Pai, fortalece essa mulher, fortalece o coração dela, o ânimo dela, Pai. Ela está aguentando tudo calada. E eu sei, Pai, que ela entende que precisa ficar calada, no sentido de não reclamar. Mas, Pai, agora ela abre os lábios para clamar ao Senhor por ajuda. Um milagre, meu Pai. Porque nesse caso específico dessa mulher, só um milagre vai resolver a vida dela. E o Senhor é o Deus de milagres, Pai.
Então, em nome do Senhor Jesus, faz um milagre nessa vida, meu Pai. Entra com a provisão do Senhor, eu te peço e clamo em nome do Senhor Jesus. Entra com a provisão para essa pessoa. Meu Pai, faz acontecer a diferença agora na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai santo, por esta outra pessoa que ora porque está doente, está enferma, cura, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, então opera um milagre no corpo dessa pessoa, curando dessa enfermidade, arrancando a dor e o mal-estar. Também te peço, meu Deus, liberta os filhos dessa pessoa das drogas, do mau caminho, das más companhias e principalmente, Pai, que eles sejam transformados pelo Teu Espírito Santo. Essa mãe que tem orado tanto pela conversão dos filhos, ou este pai que tem orado tanto pela conversão dos seus filhos, para que eles nasçam de novo, para que eles recebam Jesus como Senhor de suas vidas, Pai. Eu te peço, trabalha, faz um milagre no coração desses jovens, que toda essa casa se converta e sirva ao Senhor. Finalizando esta oração, meu Senhor, te peço, consagre e abençoe este copo com água, colocando nele a tua unção, e no beber desta água, que esta pessoa receba o seu alívio, a sua bênção e a sua paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Muito bem, amiga e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou, dê glória a Deus, seja abençoado mesmo e olha, é assim, as amarguras, as agruras dessa vida, pode ter certeza, por trás dela, ainda que elas sejam horríveis, por trás dela tem um Deus trabalhando em seu favor e Ele vai fazer com que essa coisa ruim que trabalha contra você seja transformada no meio de Deus te abençoar. Pode ter certeza disso. Grave essas palavras e comece a dar glória a Deus desde já. E quando você vê manifestado o teu milagre, você vai dar 100 vezes mais glória a Deus. Tá bem? Tenha você, meu amigo e amiga, uma excelente noite e até o próximo vídeo.